Olá, meus alunos, tudo bem? Espero que encontre vocês bem. Então é o seguinte, hoje eu vou passar para vocês dois vídeos e o exercício final será o último exercício valendo nota dessa disciplina, tá? Depois, durante a semana, eu vou passar mais um vídeo, vou dar um exercíciozinho, mas vai valer somente presença, tá? Então essa é a última atividade que eu vou passar para vocês que vale presença e nota, tá? E o assunto que nós vamos abordar hoje é gerenciamento de memória, tá? O gerenciamento de memória é algo muito importante do computador, mas é um assunto menor, é muito mais simples de entender o gerenciamento de memória e eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Então vamos lá, eu vou usar o PowerPoint como se fosse o meu quadro, né? Eu não tenho como usar um quadro branco aqui durante a minha gravação de vídeo. Raramente eu uso. Quando tem umas aulas de matemática, tem um quadrinho da minha filha lá. Eu vou lá gravar, mas fica horrível, é muito pequenininho, a imagem não fica boa. Então o PowerPoint fica melhor. Pois bem, então a memória ela pode ser gerenciada por alocação contínua e por alocação por paginação, que é a maneira mais nova. Além disso, nós vamos discutir ainda hoje a ideia da memória virtual, tá? Mas vamos lá. A memória, ela a princípio, ela é alocada ou por alocação contínua ou por paginação. A alocação contínua é uma maneira muito antiga de fazer isso, tá? Cada vez menos eu acho utilidade para esse conteúdo. Se não fosse pelas redes de sensores, eu acho que isso nem existiria mais, né? Porque a rede de sensores nós temos o seguinte problema. Eu ocasionalmente vou colocar sensores em lugares onde não tem alimentação elétrica, né? Então vamos supor que eu estou querendo sensoriar uma floresta lá, estou querendo saber quanto tem de umidade, qual que é a temperatura lá na, sei lá, na floresta amazônica. Então eu vou passar lá de avião e vou jogar pela janela do avião, ou lá pela porta do avião, sei lá, dezenas de sensores que vão cair lá na floresta, e um sensor vai enviar dados para o outro, um vai enviar dados para o outro, um vai enviar dados para o outro, até que o sensor mais próximo da minha base envie os dados para a minha base. Esses sensores só vão ter energia elétrica, sei lá, solar, né? Então eu tenho que fazer de tudo para que tudo funcione só com aquela energia que tem ali, né? Então, muitas vezes a gente tem que adotar técnicas antigas, técnicas já superadas, para poder só com aquela quantidade pequena de energia conseguir fazer funcionar o serviço que a gente quer, né? Pois bem, mas e aí a alocação por paginação, que é a alocação mais nova, né? O que a gente vê hoje em dia por aí. Depois a memória virtual é um outro tópico, não tem nada a ver com alocação, mas que nós também vamos ver nesse vídeo. Tá. Então vamos lá. Alocação contínua. Alocação contínua, vocês imaginem a memória RAM como se fosse um enorme vetor, certo? Então abre chaves e lá tá todos os lugares onde eu posso gravar todas as coisas até o final. Então quando eu vou carregar um programa, eu digo, ó, o programa está carregado, sei lá, da posição 0 até a posição 50. Aí o próximo programa está carregado a posição 51 até a posição, sei lá, 70. Aí o próximo programa está alocado a posição 71 até a posição 120 e por aí vai. Vocês entenderam a ideia, né? Então essa alocação contínua, ela, como é que eu encontro as coisas dentro dentro desse espaço onde está alocado na memória o meu processo? Eu dou um deslocamento interno, um offset, ó. Você vai procurar lá a variável int, que é o 36º byte em diante do processo 1 aqui, né? Então o processo 1 começa no 0, mais 36. Cheguei aqui onde está o valor de int, ou o valor de contador, o valor, seja lá do que for, tá? Qual que é o grande problema disso aqui? O grande problema disso aqui é que eu não consigo aproveitar as meiuca aqui, ó. Vamos supor que agora eu encerro o processo 2,
Tá? Eu quero carregar o processo, isso era o processo 4 também. E eu quero carregar um processo vamos supor que o processo 2, para ilustrar melhor aqui, ocupa 100K. E o processo 4 aqui ocupa 400K. Então o processo 2, que é 100K, vamos fazer aqui um preenchimento qualquer aqui. Vou pintar ele de cinza. O processo 2 e o processo 4, eles foram removidos da memória, certo? Então, eu tenho 100K desse processo com mais 400K desse processo que saíram da memória. Vamos supor que eu quero carregar o processo 6. E o processo 6 ele é 500K. Eu tenho 500K livre na minha memória RAM? Tenho, tá? Eu tenho 100 aqui, mais 400 aqui, eu tenho 500K. Eu posso carregar o programa na memória? Não posso. Por que eu não posso? Porque eu não tenho como calcular esse deslocamento do processo 3. Então eu poderia colocar aqui uma parte do processo 6 parte 1 e processo 6 parte 2. Tá? Isso não existe como eu fazer isso. Tá? Porque como eu vou descobrir então as variáveis, dizendo que a partir do início do processo é tanto para dentro que está o contador, tanto para dentro que está a variável valor, a variável nome, a variável não sei o que, eu não tenho como programar esse processo 3 que está no meio. Então, o que acontece na alocação contínua é que eu tenho uma enorme chamada segmentação, 1, 2, 3, 4, e aqui era 2. Uma enorme segmentação externa, que é o que eles chamam, né? Vai carregando o programa, vai descarregando, vai carregando, vai descarregando, vai carregando, vai descarregando. Quando vê, eu tenho um monte de memória desocupada, mas eu não consigo carregar mais nada. Esse era um problema. O DOS, lá, os primeiros sistemas operacionais da Microsoft, tinha esse problema, tá? Alocação contínua de memória, tá? Bom, muito se foi estudado sobre isso, e por curiosidade eu vou contar para vocês as 3 estratégias que mais foram discutidas. A First Fit. First Fit consiste no seguinte: você aloca no primeiro lugar da memória que caiba. O First Fit, ele é considerado a maneira de alocar mais rápida, porque eu não fico pensando muito. Eu preciso de 70K. Eu li aqui P2, cabe 70K aqui dentro? Cabe, então eu vou botar aqui, não quero nem saber se tem menor, se tem maior para cá, não importa. Então eu não preciso ler a minha memória RAM inteira para mim achar um lugar para mim alocar alocar o meu processo na memória RAM. O Best Fit é o que é considerado o mais econômico. Econômico vai acento, ó, fez acento para mim sozinho. Muito bem. Por que é o mais econômico? Porque eu vou sempre alocar, o Best Fit é o mais econômico, ele é alocado no menor espaço possível, tá? No menor espaço possível. Então eu vou percorrer toda a minha memória, vou achar os espaços vazios. Aqui eu tenho 100K, aqui está ocupado, aqui eu tenho mais 400K. Tá, eu preciso alocar um programa que é 70K, vou colocar aqui, que é o menor espaço possível, tá? Porém, vocês devem concordar que é uma maneira demoradíssima de alocar a memória. Porque toda vez que eu vou alocar um processo novo, primeiro eu preciso escanear a minha memória inteira, tá? Então, o First Fit é mais rápido, vamos colocar aqui que é no primeiro espaço grande o suficiente, tá? E o Worst Fit foi uma técnica muito louca, que era o seguinte, era de alocar no maior espaço possível. Então eu tenho 70K, onde é que eu vou alocar? Leio tudo isso aqui, aqui tem 100K, aqui tem 400K, eu vou alocar aqui, onde tem 400K. Qual que era a ideia do Worst Fit? A ideia do Worst Fit era que sobrasse o maior espaço útil ainda possível
para poder alocar mais programas, tá? Essa ideia aqui nunca vingou muito, tá? Então é no maior espaço possível. Dependendo se vocês resolverem ler algum livro, vocês vão encontrar outras técnicas ainda. Isso foi discutido, foi publicado artigo e tal, né? Mas todas elas são uma combinação de uma dessas aqui, uma variante do First Fit, uma variante do Best Fit ou do Worst Fit, tá? É uma variação. Então tem artigos lá que você pode encontrar publicados em livros, né? Que tem lá como é que é o próximo a alocar, que é o Next Fit, que é o First Fit, mas a partir da última do ponto está o ponteiro de memória, não começa a ler do zero, ele começa a ler da onde está o ponteiro em diante. É uma variação do First Fit, tá? Não se preocupem com isso, ok? Muito bem. Então vocês conseguem, minha pergunta agora é, e vocês devem se questionar também, se vocês não conseguirem entender isso, mandem mensagem para mim e tal, vocês conseguem entender que a alocação contínua, ela gera um grande problema de desperdício de memória? Porque eu tenho que alocar todo o meu processo, do primeiro ao último bit, tudo sem ter nada no meio, sem ter um buraco no meio, tá? E isso acaba gerando um grande desperdício de memória RAM. O pessoal da IBM nos anos 60 falava em torno de mais ou menos 50% de desperdício de memória RAM. Tinham servidores que tinham paradas programadas só para resetar a máquina e para realocar e ligar de novo, né? E alocar de novo os processos da memória para acabar com essa segmentação interna. Tinha pessoal externa, tinha pessoal que tinha software para ficar percorrendo, assim, de tempos em tempos, para tentar realocar a memória para aproveitar melhor. A alocação contínua era um problema, certo? Muito bem. Aí surgiu a paginação. Atenção para as ideias da paginação. Vamos lá. A memória é toda dividida em blocos. Tradicionalmente blocos de 4K bytes. KB. Vamos colocar aqui. KB. Tá. Então a memória, embora você possa encontrar alguns computadores e tal que tem blocos até de 64K, tá? Que chamam jumbo clusters, né? Não é comum. O comum, por exemplo, PC, o celular, essas memórias são 4K. Os fabricantes têm fabricado tudo com 4K, porque aí você até economiza, a memória do buffer da impressora é 4K, daí já é compatível com a memória RAM de computador, memória de videogame, memória de quê. É comum você encontrar blocos de 4K, certo? Cada bloco vai receber um número chamado de quadro. Então o primeiro bloco é o quadro 0, tá? Um bloco de 4K chamado quadro 0. O quadro seguinte tem mais 4K, nós chamamos de quadro 1. O seguinte que tem mais 4K, nós chamamos de quadro 2. Tá? Esse é um endereço físico. Vamos anotar aqui. Físico da memória RAM. Tá? Então a memória vai receber um número que é o endereço físico. Esse bloquinho de 4K é o bloquinho 0. Aquele bloquinho de 4K é o bloquinho 1. Esse bloquinho aqui de 4K é o bloquinho 6000. Sei lá. Vai indo em ordem até que chega no 6000. Não concorda comigo? Muito bem. Para poder usar a alocação por paginação, o processador tem uma peça, não, vamos colocar uma parte do processador, é chamada de MMU, que é Memory Management Unit, ou gerenciador, unidade gerenciadora de memória, né? Management, que é gerenciador, Memory, que é memória, e Unit, que é unidade de gerenciamento de memória. Traduz o número virtual da página para o número real, que é o número do quadro. Professor, isso não ficou claro para mim. Pois bem, o programa continua precisando, vamos voltar um slide, que os endereços sejam do 0 até o fim, um número sequencial. Onde que está a variável valor? Ela está no processo no quadro número 3. A próxima variável está no quadro número 4, a outra está no quadro número 5.
Claro que cada quadro é 4K e assim é normal, por exemplo, uma variável int não ocupa 4K, ocupa 128 bytes, né? Mas já vamos chegar ali. Calma, devagar, tá? Então vocês entendem que o programa continua precisando sempre começar num ponto e seguir sequencialmente até o próximo ponto, ok? Então o que acontece é o seguinte, o MMU, tá? Ele vai pegar e vai dizer pro sistema operacional sempre que o primeiro endereço é o endereço 0. O endereço seguinte é o endereço 1. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Vamos inserir uma tabelinha. Você não se preocupe com esse slide que depois eu vou passar junto, tá? Vamos fazer uma tabelinha maior, inclusive. Tá. Então, o que acontece com o MMU é que o programa pede uma página. Depois eu realoco isso aqui para vocês lerem o texto. Página. Ó, preciso de uma página de memória. Ok, pega a página 0. Ela está no quadro 0, fisicamente falando? Provavelmente não. Só se você levar muita sorte, tá? Mas normalmente não, tá? Ele está lá num quadro qualquer lá na memória que for o quadro que tinha livre. De repente é o quadro 7003. 7003, certo? Aí eu copiei tudo, os 4K, que aqui pedi mais uma página. Me dá mais uma página? Dou, tá aqui a página 1 para você. É o quadro número 1? Não, não. Precisa ser 7004? Não, porque o MMU vai traduzir. Então eu vou dar para você o quadro, sei lá, 408. 408. Ah, precisei de mais um. Página 2. Qual o quadro? Vamos ver qual tem disponível lá. Ah, tem disponível o 50. Então, 50. Entendam aqui que aos olhos do meu aplicativo, lá do meu software, o software lá, lista encadeada, que eu fiz lá pro Manassés, lá em estrutura de dados, lá pro meu software Photoshop que eu estou rodando, as páginas estão todas na sequência. Página 0, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Certo? Entendem? Só que o MMU, depois que ele te deu o número da página, ele coloca no quadro que ele quer. Certo? Professor, quer dizer que o MMU mente para o aplicativo que ele está numa página, no número de página, quando na verdade, fisicamente ele está na outra? Exatamente, o MMU mente. Tá? Eu não sei se é assim que escreve management. Deixa eu ver. O MMU mente, tá? Ok? Ele mente que está numa página e na verdade ele aloca no quadro que tem disponível. Professor, quer dizer que ele pode ser misturado, pode ser salteado, você tem um espacinho livre qualquer ali no meio, entre o Word e o CorelDRAW, tem lá 2K, dois quadros lá, 8K. Ele pode alocar aqueles dois quadrinhos para o meu aplicativo, alocar o resto lá no outro lado da memória? Sim, pode. Isso acaba com o problema de segmentação externa, certo? Pode fazer isso mesmo. Tá, professor, mas como essas linhas aqui eu não ocupei, vou apagar. Mas, professor, como ele... como é que exclui aqui, será, hein? Exclui linhas. Ok. Professor, mas quando é que ele guarda essa tabela de páginas e quadro? Tal página está em tal quadro, tal página está em tal quadro, tal página está em tal quadro. Ele guarda na própria memória RAM. Certo? Ele guarda essa tabela na própria memória RAM. Então é por isso que nós temos esses cache L1, cache L2 no processador. Ocasionalmente o MMU pede, vai ter que consultar a memória RAM para buscar essa aqui. Então vamos fazer assim, ó. Essa aqui seria inserir linha acima. Esse aqui seria a tabela do... Vamos mesclar aqui. Mesclar, deve ter que mesclar. Essa aqui seria a tabela do Firefox, tá? De repente eu tenho uma outra tabela
igualzinha a essa daqui, que é do CorelDRAW, ou é do Paint, ou é, sei lá, do que vocês possam imaginar. Eu tenho uma outra tabela, tá? E ela é de outro aplicativo. Vamos colocar aqui a tabela agora aqui do Corel. Só que o Corel, ele, claro que não vai ser nesses números aqui, ó. O quadro do Corel vai ter que ser outro, ó. Sei lá, 603, 901 e 79 aqui, certo? Mas aos olhos do próprio CorelDRAW, ele está na página 0, página 1, página 2, só que fisicamente está no quadro 603, 901, 79. O Firefox também pensa que está na página 0, página 1, página 2, e ele fisicamente está nessas páginas aqui. Isso não muda nada para não muda nada para o programa. O MMU, o programador não tem contato com isso. Quem faz isso é o gerenciador de memória, que vamos ver se management se escreve assim, tá? Vamos lá, todas. Pestou meu gramado, passei produto para matar as gramas, agora vou ter que plantar um jardim novo. Management. Será que é assim que escreve? Management. Management. É esse aqui, tá? Aqui, PIN. Vamos até apagar esse resto do texto aqui, tá? Então, quem faz isso é o MMU. Aos olhos do programa, eu tenho sempre na minha página. Professor, mas você falou que é 4K cada quadro, então se eu gravar uma variável inteira, eu vou ocupar os 4K? Não. O endereço de memória, meus alunos, ele é dividido em duas partes. Inserir, tabela, PIN, duas partes. Vamos fazer ele menor. Primeiro eu tenho aqui a página e aqui eu tenho o offset, que é o deslocamento interno. Então na página 0, depois de eu andar para frente 256 bytes, lá está as informações que eu quero. Então quando eu peço, vamos ler a variável int, ele vai dar página, por exemplo, a página 0. Dentro da página 0, anda 256 bytes para frente. Lá você leia um valor inteiro. É por isso que a maior parte das linguagens de programação, você tem que dizer qual que é o tipo da variável que você vai ler. Eu vou ler a variável inteira. Por que você tem que dizer isso? Porque depois que você der a página e o offset para o MMU, ele tem que saber até onde ele vai ler. Então, tá, ok, eu vou ler a partir do 256. Quanto eu vou ler? Como é um inteiro é 128 bytes, então eu vou ler mais 128 bytes. Aqui é o valor da variável, sei lá, contador, tá? Mas como é que as linguagens mais novas não precisam? Elas não precisam porque elas são obras de arte. Aí, dinamicamente, o compilador olha porque você colocou e deduz. Isso aqui só pode ser um char. Isso aqui só pode ser um int. Isso aqui só pode ser um não sei o que, tá? Ok? Espero que a minha explicação aqui esteja sendo suficiente para vocês. O CorelDRAW aqui eu até vou apagar, tá? Ok? Mas vocês entenderam, né? Muito bem. Então, com a página e o offset, eu chego na variável que eu queria. E devido ao fato do número da página ser falso, ser um número virtual, fornecido apenas para o Firefox, ou para o CorelDRAW, ou para o Word, ou para o Alô Mundo de vocês saber o que pedir, e o MMU é que descobre quais são os quadros que tem aqui, eu posso ter no máximo um desperdício de memória dentro do quadro. Chegou lá no quadro 2, tá? Eu pedi o quadro 2, acabei gravando só uma variável lá, char dentro dela, depois acabou o programa. Então eu posso perder lá 3K e pouco dentro dela.
mas assim, entre os aplicativos eu não perco mais memória nenhuma. Estão entendendo? Muito bem. Aham, acho que sim. Se eu estiver entendendo, por favor, mandem mensagem, etc e tal para mim, tá? Vamos lá. Aqui eu fiz uma brincadeira, tá? Para vocês entenderem um exercício de fixação, para vocês entenderem melhor a ideia de locação por paginação, eu fiz o seguinte, ó. Fiz de conta que isso aqui é uma memória RAM, aqui são os quadros. Quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, quadro 5, 6, 7, tá? E aqui nós temos deslocamento interno. Ah, professor, você falou que é 4K e aqui você colocou só 4 colunas. Claro, velho, vocês querem me matar, fazer 4K de coluninha aqui? Não, né? Então imagine que essa memória RAM aqui, cada quadro é 4 bytes, não 4K, tá? Que é para facilitar o exemplo, tá? Agora vamos ver aqui, ó. E vamos fazer de conta que vocês são MMU, tá? Aqui eu tenho a página 1, ela quando eu pedir para o MMU traduzir, ele vai dizer que é o quadro 7. A página 2 vai dizer que é o 5, o 3 vai dizer que é o 3 mesmo, o 4 vai dizer que é o 1, o 5 vai dizer que é o 2, o 6 vai dizer que é o 4, o 7 vai dizer que é o 6. Então agora nós vamos fazer o serviço invertido, o contrário do que o MMU faria. Vamos pegar, por exemplo, vamos colocar aqui, inserir uma caixa de texto. Caixa de texto. Vamos dizer que eu quero descobrir qual é a página e o offset que está a letra W, que é a letra que começa meu nome. Muito bem. A primeira parte, que é o offset, é fácil, né? A letra W está no offset 3. Então, depois que você achar em que página que está no offset 3. Agora vamos ver. W, ela está no quadro 6. No quadro 6, tá? Quem é que é a página que diz que é para mim o quadro 6? Está na página 7. Então, veja, eu fiz o serviço ao contrário, tá? Normalmente, quando eu fosse pesquisar na memória, eu fosse salvar, eu ia dizer assim, salva na página 7. Vamos fazer agora essa brincadeira ao contrário. Vamos dizer que eu quero alterar. Eu quero que você apague o conteúdo da página 2, offset 3. Página 2. Muito bem. A página 2 nos remete para o quadro 5. Então, quadro 5, já achei. Eu falei offset o quê? Offset 3, né? 1, 2, 3. Então, ele mandou eu apagar o S aqui, ó. Mandou eu apagar o S na memória RAM, né? Então, vamos colocar aqui Depois eu tiro, né? Vamos colocar um treco aqui, ó. Ele mandou apagar o S, tá? Quando eu falei apague na página 2, offset 3, ele disse, ok, página 2. Qual é o quadro na vida real em que estão os dados da página 2? O quadro na vida real onde estão os dados da página 2 é o 5. Offset 1, 2, 3. Eu quero que apague isso aqui. Entenderam a ideia, pessoal? Entenderam como é que funciona? Espero que sim. Tá? O exercício de vocês hoje será o seguinte. Vocês vão colocar aqui a página e o offset das 3 primeiras letras do nome de vocês. Meu nome é Wagner, então eu vou colocar a página e o offset, que está a letra W, a letra A e a letra G. Página, certo? E não quadro, tá? Então a página é um número falso, sempre sequencial, que o meu MMU dá para o meu software. E quadro é um número real, onde o MMU guarda de verdade os dados. Espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês. Só um minutinho aí que eu preciso... eu estou me afogando, preciso tomar uma água. Só um segundo.
Fui tomar água, daí me chamaram, daí isso daquilo, acabei perdendo uns 10 minutos. Muito bem. Então, eu não sei se eu já falei, mas se não falei, eu vou falar agora. Eu vou dar para vocês como exercício, vocês fazerem aqui as primeiras letras do nome de vocês, tá? Qual página e qual offset está, tá bem? Beleza, alocação por paginação, então é isso. É assim que funciona nos computadores de hoje em dia. Claro que eu posso ter paginação de multinível, né? Eu posso ter uma página, dentro da página outras páginas, para aí chegar no quadro, né? Mas a ideia é essa aqui, tá? A ideia da alocação de paginação é essa daqui. Se vocês interpretaram isso aqui, beleza, é assim que cai em concurso, essas coisas assim. Muito bem. Então, a alocação de memória é isso. Nós temos a alocação contínua, que nós vimos aqui, né, que é uma coisa muito antiga, e nós temos a alocação por paginação, que nós vimos em seguida, que é a maneira muito mais moderna, muito mais econômica de gerenciar a memória, certo? Agora nós vamos para memória virtual. Então, vamos lá. Como funciona a memória virtual? Tá? Primeiro, eu pego um arquivo, no caso de Windows, por exemplo, ou uma partição, no caso de Linux, por exemplo, e crio uma struct lá dentro, um array de struct lá, um vetor de struct, tá? E essas structs em si são iguaizinhas a quadros de memória, com a diferença que os endereços começam num número determinado pela aquela arquitetura daquele computador, que é o endereço destinado mesmo à memória virtual, tá? E então vai ficar mais ou menos assim, ó, que nem nesse desenho aqui. Aqui a memória RAM vai daqui até aqui, certo? Então daqui até aqui, vamos supor, do endereço 0 ao endereço 50.000 é memória RAM, tá? Do endereço 50.001 a 50.300 é buffer. Buffer é a memória que está dentro dos periféricos. Então, buffer da placa de vídeo, buffer do teclado, buffer da placa de rede e assim por diante. Geralmente o buffer é menor do que o endereçamento destinado à memória RAM. E depois daquele endereço em diante, até tanto, é disco, tá? Se for ver uma arquitetura muito antiga, como é, por exemplo, a arquitetura de PC, isso aqui já está todo picoteado. Tem memória RAM, tem buffer, tem disco, tem buffer de novo, depois tem disco, sabe? Porque ele foi... Faz muito tempo que essa arquitetura está sendo emendada, né? Então não ficou tão bonitinho que nem eu desenhei aqui, mas aqui nós não estamos falando especificamente de PC, nós estamos falando de computadores em geral, tá? Então, vamos lá. Vamos supor, então, que eu tenho aqui 2 GB de memória RAM. Então, vai do 0 até, dividido por quadro de 4K, e sei lá, até tanto. Memória RAM aqui, sei lá, 50.000. Tá? Aí depois tem o espaço de buffer. Aí depois lá em, sei lá, por exemplo, 60.000 começa disco. Então, acontece o quê? Quando a MMU chegar lá e dizer, eu quero ler o quadro número 7. O quadro número 7, o MMU traduz por endereço de quadro e vê que é lá 70.008, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse quadro está no disco e não na memória RAM. Qual é o problema? Por que eu não posso ler direto do disco? Porque ler direto do disco é muito lento. Então o que o sistema operacional faz? O sistema operacional para o processo, interrompe, salva ele como em espera lá, né? Joga de volta a memória RAM como em espera e traz um processo novo para a execução. Esse processo novo é o processo de swap. O que ele vai fazer? Ele vai pegar várias coisas da memória RAM, e vai salvar em disco. Então ele vai reposicionar o quadro, sei lá, número 39, que estava no endereço 700, agora eu copio os dados dele lá para o endereço 80.007 e mudo lá o nome na tabela, atualizo essa tabela aqui, né? Vamos até pegar ela aqui, atualizo essa tabela aqui, Ctrl C, Ctrl V,
Não deu certo. Aqui. Botar na direita, copiar. Ai, inferno que... Nem copiar, não estou conseguindo mais, hein? Tão emocionado. Copiar. Vamos colocar agora aqui, Ctrl V, colar. Depois eu apago, é só para mim explicar. Então, ó, aquilo que estava no endereço 50, aqui, ó, vou colocar lá no endereço 8030, tá? E aí o endereço 2, eu deixo ele lá na tabela de endereços livres, tá? Então agora que depois que eu peguei e joguei lá um tanto de coisa pro disco, aí eu inverto. Eu pego aquele endereço que eu queria e mais os próximos e jogo aqui nesses endereços que eu abri o buraco na memória RAM, certo? Então eu primeiro abro o buraco na memória RAM, transferindo, movendo coisas da memória RAM pro disco. Depois eu pego coisas do disco e movo para a memória RAM. Depois que eu fiz tudo isso, aí o processo é encerrado e eu chamo lá o próximo processo e tal, né? Que de acordo com o algoritmo de escalonamento, uma hora vai entrar o processo que chamou esse swap aqui. Quando ele for executar, ele vai pedir de novo lá, ó. Então eu quero saber do quadro 2, sei lá, do quadro 59. E ele vai estar na memória RAM e vai poder trabalhar. É por isso que com pouca memória RAM, o meu computador fica tão lento, tá? Com pouca memória RAM, meu computador fica muito lento, porque o tempo inteiro eu tenho que parar o que eu estou fazendo para fazer swap. E o swap demora, porque tem que ler disco, carregar a memória, ler a memória, carregar no disco. E o disco é lento, certo? Então, quanto mais memória RAM eu tiver, menos situações de swap eu vou ter e, portanto, meu computador vai ter um desempenho global melhor. Até um certo ponto. Eu nunca preciso de disco. Eu nunca preciso de memória virtual. Meu computador já tem 80 GB de memória RAM e eu rodo ali o Windows 10 só, nunca nem ocupo essa memória RAM toda. Então não faz diferença. Se eu tenho 80 GB, eu vou colocar 85, não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença colocar mais memória RAM enquanto eu estou tendo situações de swap. Ou seja, enquanto eu estou precisando ocasionalmente usar a memória virtual, certo? Então a memória virtual nada mais é do que usar um pouquinho do disco para fazer swap, certo, pessoal? Ok? Muito bem. Não confundam com aquele esquema que hoje em dia o pessoal, hoje em dia não está mais usando tanto, mas tem uma opção no Windows, se colocar um pendrive e colocar aquele HBuster, acho que é o nome, né? Que é para você salvar ali arquivos do Windows, que usa bastante, porque a memória flash ela tem uma latência menor que o disco, tá? Isso não é swap, isso aí é salvar um pouco do disco no pendrive. Tá deixando esse modo isso porque tá todo mundo salvando o Windows inteiro em memória flash, usando o tal do SSD, tá? Mas não é a mesma coisa, só um adendo. O swap é o que? Faltou memória RAM, vou salvar no disco. Isso é swap, tá bem? Faltou memória RAM, vou salvar no disco. Faltou e daí faltou coisa da memória RAM, eu tenho que fazer toda essa dança das cadeiras para mim poder ler os dados. Pois bem, dificilmente quando eu paro para fazer o swap, eu faço swap somente daquele quadro que faltou. Por quê? Porque a chance de eu precisar só daquele quadro é muito pequena. O normal é que eu precise de muitos mais quadros que estão no disco. Então, uma grande neura dos desenvolvedores de sistema operacional é tentar prever quais são os próximos quadros que vão ser usados. É justo imaginar que você criou as variáveis mais ou menos na sequência no teu software e que os próximos quadros serão os próximos que serão pedidos na hora da execução. Pode ser que eu esteja errado, mas a chance de eu estar certo é real. Então o pessoal tem feito algoritmos tentando descobrir qual é, ou se antever
e já fazer, a hora que ele parou para fazer o swap dos próximos quadros que ele vai precisar para não ter que parar e fazer o swap de novo logo em seguida, tá? Então olha o que eu escrevi aqui. Como o swap é lento, algoritmos têm sido criados para tentar prever o que não será utilizado e baixar no disco, e prever o que será utilizado em seguida e já carregar na memória RAM quando ele for fazer o swap. Entenderam, meus alunos? Tá. O mais famoso é o algoritmo do relógio, ou o algoritmo da segunda chance. Pois bem, vamos falar o que é esse algoritmo do relógio, ou algoritmo da segunda chance. Nas páginas de memória, eu salvo duas flagzinhas, duas variáveis binárias, portanto. Uma variável, tá? Ela é responsável por ficar em 0 enquanto aquele quadro nunca foi usado. Então, quando aqueles dados são carregados na memória RAM, aquela variável é carregada com um número 0, tá? Quando eu ocupar esse quadro alguma vez na vida, eu mudo essa variável para 1. Então vamos supor esse aqui. Estava a 0, nunca tinha usado a página 5.768. Nunca tinha usado. Estava a 0. Então, essa página aqui, que foi carregada na memória RAM, nunca foi utilizada. Está 0. Daí a pouco eu li ou eu escrevi nessa página. Então eu mudo o flagzinho aqui para 1. Certo? Ok. Então, já tenho a primeira dica. A primeira dica é, quando eu tiver que salvar alguma coisa no disco, eu vou salvar aquilo que nunca foi usado. Que isso aqui quer dizer que talvez esteja na memória RAM, somente por caso aconteça uma parada inesperada, é um try catch, alguma coisa assim. Então isso aqui a tendência é nunca ser usado. Ok? Mas será? Bom, de tempos em tempos eu tenho um segundo flag que ele funciona da seguinte maneira. Então, o primeiro flag eu já expliquei. Tá? Foi usado pelo menos uma vez, muda, nunca mais desmuda. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos voltar aqui. Isso aqui está 0, 0, nunca foi usado. Tá? De tempos em tempos, tá? Eu passo varrendo esse segundo flag. Eu chamo lá um processo que vai fazer o quê? Vai zerar todos esses bitzinhos aqui do segundo flag. Então, vamos supor, a cada 5 segundos é chamado um processo lá, o processo passa aqui zerando tudo. Zerando, zerando, zerando. Tá? Se eu for usar, que esse aqui eu nunca usei na vida, então agora eu usei pela primeira vez, mudou esse flag para 1. E esse flag aqui, como eu usei agora, eu mudo para 1 também. Tá? Vamos supor que eu mudei para 1, nunca mais usei. Daqui a pouco ele passa o processo aqui, volta isso aqui a ser 0. Então, enquanto esse aqui não muda nunca, se eu usei uma vez na vida pelo menos, ele fica com 1. Esse aqui de tempos em tempos passa lá um processo que vai zerando todo mundo. Tá? Então, na hora de eu baixar no disco, qual é o primeiro candidato a baixar no disco? O primeiro candidato a baixar no disco é esse aqui, ó. Nunca foi usado, não foi usado recentemente. Cara, isso aqui deve ser um try catch. Vou baixar no disco. Pum. Baixei no disco. A mensagem de erro, talvez eu nunca ocupe. Baixei no disco. Certo? O segundo candidato é o quê? Ah, esse aqui já foi usado, esse aqui já foi usado. Qual dos dois que eu baixo? Ah, olha, esse aqui já foi usado e esse aqui foi usado recentemente. Agora, esse aqui já foi usado e depois nunca mais foi usado. Então eu vou baixar a primeira linha e vou baixar a terceira linha. Estão entendendo a ideia do algoritmo, meus amigos? Tá? Então, precisou baixar no disco, precisou swap. Baixa todo mundo que tem 0, 0. Baixou. Cara, não deu só 2K, precisamos baixar muito mais coisa. Bom, não, 2K não, porque é múltiplo de 4, né? Deu só 8K. Muito pouco, 4. Ah, então vamos baixar agora os que tem 1 e 0. Baixou tudo. Somente se mesmo assim não tem espaço, aqui ele vai começar a baixar eles aqui, ó. Que já foi usado uma vez e foi usado recentemente. Entenderam a ideia, meus queridos? Então, como exercício,
para vocês em casa, tá? Eu vou pedir para vocês, eu vou passar aqui um documento de texto com essa figura aqui, com espaço para vocês responderem. Eles vão colocar as primeiras 3 letras do nome de vocês e seu exercício desse slide, tá bem? Um abraço para vocês. Eu já estou gravando outro vídeo. Eu pretendo postar 2 vídeos hoje ainda para vocês. Tchau, tchau.